Eu terminei o trimestre passado passando lição aqui, né? Foi a última lição que nós passamos juntos e agora tenho o privilégio de voltar. A gente havia comentado sobre a lição seguinte, que seria o reavivamento. E vocês devem estar estudando muito bem, e eu tenho feito porque cada lição tem sido um aprendizado profundo para a nossa vida. É o tempo que nós vivemos e esse aprendizado sobre o que fazer para ter reavivamento e reforma. Só recapitulando um pouquinho o que nós vimos, né? A primeira lição foi sobre a nossa grande necessidade, falava de reavivamento, e o pastor Philin faz isso com muita propriedade. A segunda sobre oração, né? A força vital do reavivamento. Nós vimos muito isso. A terceira lição é a palavra, como sendo a base do reavivamento. Nós aprofundamos um pouco sobre isso. A quarta lição, testemunho e serviço, como sendo fruto do reavivamento, né? E a lição seguinte também é a obediência como sendo fruto do reavivamento. Em seguida nós temos aí a confissão e o arrependimento como sendo as condições para o reavivamento e hoje a unidade, então, como sendo o vínculo para esse reavivamento, né? Gostaria que alguém lesse para a gente de forma bastante audível o verso de hoje. Quem desejar pode fazer. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ok. Tem alguns aspectos interessantes nesse verso que resumem bastante a lição de hoje, né? Mas um deles aí que a gente vai pegar como gancho é a questão da unidade, né? O vínculo da unidade. Fique muito à vontade no decorrer da lição para que a gente possa discutir, façam questionamentos, observações. É uma lição de revisão da nossa vida pessoal, porque a ideia de unidade, a ideia de reavivamento é algo que está presente no nosso cotidiano enquanto cristãos, né? Mas que muitas vezes nós esquecemos de alguns detalhes que farão toda a diferença, né? Eu quero começar pela oração de Jesus. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de pegar João 17, no decorrer da semana, e lê-lo, né? E eu sempre gosto de fazê-lo porque ali eu consigo tirar algumas lições muito importantes para a minha vida pessoal. E eu gostaria que vocês pegassem João 17, eu não vou ler todo ele, mas gostaria de ler pelo menos 2 trechinhos aqui, para que a gente possa relembrar o que Jesus tinha em mente quando ele fez essa oração. Lembrando do contexto, ele orou pelos discípulos, né, orou pelas pessoas que iriam crer nele, orou por nós um pouco antes de sua morte, né? Foi uma oração muito profunda. E aqui Jesus começa a mostrar alguns elementos que me chamam a atenção. O primeiro deles, quando ele fala, Pai, chegou a hora, e começa a expor algumas situações aqui, a gente percebe um detalhe que a lição trata muito, sobre a unidade. Jesus, ele fala assim, eu e o Pai somos um, mas ele está pedindo para o Pai alguma coisa, ou seja, há uma unidade entre os dois, mas há uma individualidade em termos de personalidade, né? São pessoas distintas, e aqui Jesus pedindo às pessoas, aos discípulos, aos que iriam crer, em relação à proteção e outras coisas mais. No verso, penso que no verso 18, por aí, 17, aqui a Bíblia, a mensagem, ela não define certinho os versos, mas diz assim, não peço que os tire do mundo, 22, né? Não, é um pouco antes. 18, não peço que os tire do mundo, mas que o guardes do maligno. Eu não sou mais orientado pelo mundo, assim como também não são. Em seguida, no verso 20, diz assim, oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. Eu acho interessante esse verso porque ele aborda a realidade nossa hoje, né? Jesus, antes de morrer na cruz, pensando nas pessoas do futuro que iriam crer nele, né? Preocupado com a unidade que a igreja teria no final dos tempos, preocupado com a nossa geração e como seria a nossa vida em relação ao cristianismo, né? A gente consegue perceber essa preocupação de Jesus desde então. E ele começa a fazer essa oração com alguns elementos importantes, né? Se a gente começar a observar o contexto da época, a gente percebe que o cristianismo trouxe alguns elementos que eram contraditórios à realidade daquela época, né? Numa sociedade caótica, em que cada um pensava para si, em que havia diferenças gigantes em relação às classes sociais, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, não havia leis de direitos humanos. Por exemplo, a nossa preocupação hoje é inconcebível alguém discriminar outra pessoa porque é rica ou pobre, porque é negra ou branca, porque tem algum tipo de problema. Hoje a gente não consegue conceber essa ideia, mas naquela época em que Jesus vivia, era extremamente comum a discriminação social, né?
de repente, Jesus prega um evangelho dizendo que todos são iguais e todos são importantes perante Deus. E Deus dá valor a cada um e veio salvar a cada um. Esse evangelho era muito distinto, né, e essa preocupação de Jesus deveria contagiar os discípulos. E quando eles começassem a pregar e viver essa realidade, isso seria uma diferença ao mundo e as pessoas iriam procurar saber por que eles são diferentes. E aí seria uma ponte de conhecimento do evangelho. Esse é um aspecto que eu acho muito importante, porque quando eu vivo o que Jesus viveu, quando eu prego o que Jesus pregou, quando eu falo o que Jesus falou, é consequência natural que outras pessoas queiram conhecer essa verdade. E aí talvez uma das grandes lições da lição de hoje, em relação à unidade, seja isso. O que eu estou fazendo para viver unido com Cristo, para que outras pessoas queiram fazer o mesmo. Eu não sei se tem um pincel aqui, acho que tem. Eu estava pensando nesse aspecto da unidade, obrigado, e me veio à mente um detalhe. Imagine que aqui, nós como classe, né, sejamos, vou desenhar pessoas que não vão arriscar, porque o meu desenho é péssimo, mas imagine que cada tracinho desse seja uma pessoa, né? Como é que eu faria para unir essas pessoas? Teria algumas formas, mas uma delas poderia unir o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, ou coisa do tipo, né? Eu teria uma unidade parcial e eu teria que fazer outras ligações para unir as pessoas. Mas se eu pensar no modelo de Cristo, em que há várias pessoas, né? E Cristo está aqui, quando eu começo a me ligar a Cristo, é consequência natural que eu esteja ligado com outras pessoas, né? Esse é o modelo de Cristo que eu acho muito interessante. Porque quando eu me ligo a Cristo, automaticamente eu me ligo às pessoas que estão ao meu redor. E nós, enquanto família, enquanto cristãos, temos esse modelo. Um outro aspecto muito interessante em relação à ligação com Cristo é que a lição da escola sabatina é única no mundo inteiro, né? A gente vai ver um pouquinho à frente, mas o modelo de conhecimento da verdade também é único. A gente tem uma lição aqui específica sobre isso, mostrando esse aspecto da unidade enquanto organização. Me interessa muito esse tema porque é um dos temas que eu leciono em sala de aula também. Um outro aspecto que me chama a atenção, falando da unidade, tem que ver com esse modelo, né, que Cristo coloca em relação à sociedade à época que ele vivia. É um outro aspecto que eu acho bastante relevante, né, e aí lendo um pouquinho Ellen White sobre isso, e ela começa a dizer, em alguns momentos lá, e eu peguei pelo menos 2 deles, e está nos comentários da lição, aquele comentário que tem para cada dia da lição, e diz o seguinte: quando membros da igreja, né, tentam viver de forma independente, a gente poderia igualá-los a cavalos fortes bem treinados, né? Cavalos fortes bem treinados, mas cavalos fortes não treinados, ou seja, tem potencial, tem condições de levar a mensagem, mas por alguma razão há divergências no pique da carruagem, ou seja, coloque 4 ou 5 cavalos treinados para puxar uma carruagem e você vai ver o modelo de união perfeito. Agora coloque 4 ou 5 cavalos fortes, mas não treinados, e você vai perceber que a carruagem não vai. Alguém vai andar para trás e alguém para frente e a carruagem vai se governar. Esse é um modelo que nos faz perceber também a importância da união enquanto igreja, enquanto comunidade, né? Esse é um aspecto bastante interessante que a gente tem que observar. Quando Paulo, João, eles começam a mencionar alguns aspectos dessa unidade, aqui na lição de segunda-feira é muito claro isso, né? Eles mencionam um elemento da unidade como modelo, como exemplo. Alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? Que elemento é esse e como Paulo e João abordam esse aspecto em relação à nossa vida? Lição de segunda-feira. Corpo, né? Você viu? E ele faz questão de mostrar e discorrer um pouquinho sobre o elemento, sobre o corpo humano. E o Tito está aqui muito bem apresentado em relação a esse conhecimento dessa área biológica. Mas é muito comum a gente saber disso, né? Porque se eu perco uma mão, eu posso viver sem ela, mas de alguma forma eu sinto falta dela, né? Se eu perco um olho, eu até posso viver sem, mas eu sinto falta, né? E eu não posso dizer assim, e aí a lição comenta um pouquinho sobre isso, né? O olho fala assim, tá bom, eu sou melhor que todos porque eu tenho uma visão privilegiada, eu posso enxergar o mundo, eu posso observar as coisas. Você, coração, te vira porque você fica aí escondidinho e tal. E aí o coração dele fala assim, poxa, mas aí eu
se eu não regar o corpo, você vai morrer, e aí começasse uma discussão entre o corpo humano, né? Não daria certo. Né? Imagina o pé que fica escondidinho falando assim, mas se eu fosse melhor, eu poderia estar mais visível, né? E aí uma preocupação em ser melhor que os outros. Não daria certo. Sim, irmão. Pedro definiu também muito bem isso, quando disse que nós somos um edifício. O edifício é construído com vários materiais, mas todos eles têm a mesma função, né? Para que o edifício seja completo. Verdade. Então, esse elemento nos faz perceber a importância de viver em união. Acho que é um aspecto, porque muitas vezes a gente pensa assim, se eu viver em união, como é que eu faço isso, né? Eu tenho que mudar minha personalidade, eu tenho que começar a viver como os outros vivem, né? E não é bem assim. Se a gente pegar, hoje está lendo Encontro de Casais, e um dos versos que nós lemos lá foi voltado a isso, né? Quando Pedro fala que, e Jesus comentando lá também, o aspecto de assim, o casamento é o momento em que você se une à sua esposa e se transforma em uma só carne, né? E aí o comentário de que se você comparar isso com a igreja, você tem uma relação muito próxima também. Por quê? Porque quando eu casei, eu não perdi a personalidade, né? Eu continuo sendo eu, minha esposa continua sendo minha esposa, mas nós vivemos uma unidade. E essa comparação de que há duas pessoas se unem, falando uma só pessoa, é o modelo do que Cristo pretende para nós como igreja, né? Porque o propósito é o mesmo, a vivência com Cristo é a mesma, a direção que nós seguimos é a mesma, a intenção que nós temos é a mesma. E esse é um aspecto que eu acho muito importante em relação à vida que nós precisamos viver. Uma outra questão que eu acho fundamental em relação à vida cristã tem que ver com a missão que nós temos, com a mensagem que nós temos. Né? Isso me preocupou muito, por muito tempo. Né? A Ellen White tem um trechinho que ela diz que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário, né? E muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar e tal, então deixa eu fazer outra coisa. Mas um aspecto fundamental da vida cristã é o testemunho, né? O que eu faço com a minha vida para que outras pessoas possam ver Jesus através de mim. É verdade que muitas pessoas nunca vão conseguir chegar num púlpito e falar e pregar, né? Mas eu posso fazer muitas outras coisas que têm tanto quanto valor do que uma pregação. E eu diria que... É meio de choque com o mundo percebe. É verdade. Esse elemento é fundamental. Então eu diria assim, a vida cristã ela é pautada, né, quando eu digo de unidade com Cristo, no desejo contínuo de salvar outras pessoas, no desejo contínuo de que outras pessoas conheçam a verdade que eu conheço. Se a gente pegar o livro de Atos e começar a ler, cada capítulo está recheado disso, né? De exemplos de pessoas que entraram em contato com a fonte da vida, conheceram Jesus, conheceram a sua mensagem, né? Tiveram o desejo de compartilhar essa mensagem e viver aquela mensagem, e aí a igreja começou a crescer de forma assustadora, né? E esse é o modelo que nós precisamos ver hoje, né? Nós temos uma mensagem, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem que nos define de outras igrejas, a mensagem que nos define em relação à característica do final dos tempos, e nós temos uma missão, que é mostrar esse Jesus que um dia morreu por nós, né, que vai vir nos buscar, a mensagem de que existe um juízo iminente, né, e muitas vezes eu pergunto, o que nós estamos fazendo enquanto pessoas e enquanto igreja, né? Muitas vezes parece que, talvez seja um puxão de orelha para mim também, parece que essa verdade ela foi tão falada na nossa mente, tão dita na nossa igreja, que em alguns momentos nós nos acostumamos com ela, né? Ao invés de ter o desejo inflamado de pregar a mensagem de alguma forma, nós nos acostumamos com a mensagem. Professor, a unidade, quando tentada e gerida pelo esforço humano, ela é impossível de ser alcançada. Seria a mesma coisa que colocar água e óleo dentro de uma garrafa e ele vai decantar. Aí você chacoalha, forma aquele líquido leitoso, olha, agora uniu, está unido, que beleza. Daí parou, daí 3 minutos, 4 minutos, começa a decantar. É impossível. A unidade entre, como o professor Rios ali colocou, os materiais que compõem uma construção, a unidade da pedra, areia e água, para juntar aquilo e tornar resistência
ela é impossível de ser alcançada. Se não houver um elemento catalisador que junte isso, entende? Ela se torna impossível. E a unidade no relacionamento humano também é impossível de ser alcançada se não houver um elemento catalisador. A gente poderia citar um negócio interessante que conheci esses dias. Você põe água, óleo e mexe, não dá nada. Mas você colocar uma gema de ovo, bater tudo junto, some, fica tudo uma coisa só. Você põe areia, pedra e mexe tudo aquilo, não dá nada. Põe cimento, aquilo junta, faz uma química, torna-se uma única peça. E na vida humana também. Se você não tiver o Espírito de Deus incluindo as pessoas de maneira plena, elas não conseguirão ser uma unidade. Quarta-feira passada, retrasada, o pastor Gilson citou uma citação do Espírito de Profecia que me deixou assim impressionado. Falou que uma conferência de 1800 de alguma coisa, conferência geral, Ellen White tinha visto a visão de que se o povo de Deus estivesse unido num só Espírito, Deus teria voltado naquela geração deles ali. E ela foi para a conferência, e a conferência foi um desastre em termos de união, não houve unidade dos pensamentos da liderança, da irmandade. E aí ela pregou, no sermão final, a visão que ela tinha tido sobre aquela conferência. Por isso Cristo não voltou. Então, eu entendo também de que, como membros, como igreja, se nós, cada um de nós, não buscarmos a pessoa de Cristo, o Espírito Santo, nós não conseguiremos nunca alcançar essa unidade tão pretendida, que almejada e necessária para o encerramento. Né? É verdade. E assim, a gente precisa compreender isso. A lição fez questão de dedicar um momento, uma semana para falar de unidade. Né? Que outro termo nós temos para definir unidade que talvez nos identifique melhor? A gente fala de unidade e não entende muito bem o significado, mas o que poderia ser traduzido como unidade para a nossa geração, para a nossa realidade hoje? Que outra palavra poderia ser equivalente? Interação, união. Tem uma que eu acho que fica um pouquinho melhor. Harmonia. Harmonia. A lição define isso. Quando você fala de harmonia, né, alguma coisa que é harmônica, que é bela, que pensar numa borboleta, né, tem os dois lados muito parecidos. Quando acontece isso, né, isso que é unidade. Então a gente pensa em unidade como alguma coisa que fica meio distante, né? Alguma coisa matemática e tal, mas quando a gente fala de harmonia, acho que fica mais próximo da gente. E a lição, por exemplo, comenta aqui um detalhe que, por isso estou focando na questão da missão. Enquanto não for unida, ela nunca, falando da união, nunca será unida enquanto não for consumida pelo desejo de pregar o Evangelho. Está na lição de terça-feira, depois do item 3 ali. Então, quando a gente fala assim, a igreja jamais será unida enquanto não houver o desejo ardente de pregar a mensagem do advento a todo mundo nessa geração, a gente não vai ter o derramamento do Espírito Santo, né, e esse fator unificador. Então a gente precisa deixar muito claro que a missão, a nossa missão, a igreja tem uma missão neste mundo, é ela que nos une. Né? O fator unificador aqui é a missão de Cristo, não é Cristo nem a missão, é a missão de Cristo. Porque é ela que nos distingue entre aquilo que nós cremos ou os outros creem, ela nos define enquanto povo, né, e nos dá motivação para levar a mensagem e tem um destino, que é conhecer Cristo quando Ele voltar e viver com Ele para sempre. Acho que esse é um aspecto muito profundo. Nós precisamos mantê-lo por algumas questões. Né? Primeiro, essa é a nossa razão de existência enquanto povo de Deus na Terra. Né? Se eu não consigo viver isso, né, eu preciso questionar a minha razão enquanto povo de Deus. Uma outra questão é o senso de urgência. Quando eu sei de uma missão, sei de um tempo, e aí o Nelson comentou muito bem a questão de que Jesus já poderia ter voltado, se eu tivesse me unido nessa missão de pregar a mensagem, né, eu começo a perceber o senso de urgência. Eu tenho a impressão de que muitas vezes, na correria da nossa vida, nós perdemos o senso de urgência. O senso de urgência é a certeza de que eu preciso fazer isso o mais rápido possível porque Jesus está voltando e outras pessoas podem não conhecer a mensagem. Esse é um aspecto muito importante que nós precisamos de lembrar. Porque se não fizermos isso, que sentido terá a unidade? Né? Imagina uma igreja unida com propósitos, mas não tem a missão. Não tem, não. E não tem nem razão de existência. Uma outra questão, falando aí da estrutura da igreja, a lição de quarta-feira define um pouquinho sobre organização. Eu gosto muito da área de teoria da administração,
porque uma das coisas que são focadas lá é a questão da estrutura organizacional, né? E a gente sabe disso no dia a dia. Não existe uma empresa de médio para grande porte que não tenha uma estrutura definida, né? Se a empresa não pensa em planejamento de curto, médio e longo prazo, se ela não cria departamentos funcionais e trabalhem todos de forma harmônica para alcançar a missão e a visão da empresa, não há razão de existência e nem consegue alcançar suas metas. A gente conhece, as consultorias estão aí para dizer isso de cor e salteado, de que há muitas empresas que ao longo do caminho perderam a sua missão. Ao longo do caminho perderam a sua visão. E aí, se não houver uma reorganização urgente, a empresa tende ao fracasso, tende ao caos, tende à falência. Então, a igreja não é diferente. Quando eu comentei com vocês que hoje, exceto pelo fuso horário, todos os adventistas do sétimo dia no planeta estão estudando a mesma lição, o mesmo conteúdo, em classes, unidades de escola sabatina, né? Esse é um detalhe interessante, porque nós estamos com a mesma mensagem, com o mesmo conteúdo, né? Um apelo urgente ao arrependimento, um apelo urgente ao reavivamento, um apelo urgente à mudança de vida naquilo que precisamos e um apelo urgente à reforma daquilo que nós temos que mudar para sermos como Jesus quer que gostaria que fôssemos. Então esse é um aspecto importante. E a igreja é fundamental para isso. Se você pegar Atos 9, 10, 15, 16, especialmente o 15, a gente percebe alguns elementos ali quando a igreja começou a entrar em conflito, né? Especialmente quando Pedro começou a pregar para os não-judeus, e a igreja começou a não aceitar a ideia de circuncisão, não circuncisão, mas pode ou não pode, e de repente o que eles fizeram, né? Criaram um concílio em Jerusalém, pegaram os representantes das igrejas ao redor, todos conversaram a respeito do assunto, resolveram o assunto, e aí os apóstolos, né, mandaram cartas às igrejas especificando quais eram as decisões. E aí em seguida a Bíblia comenta lá em Atos 15, 16, que a igreja ficou feliz com a decisão e todos se jubilaram, né? Esse é um aspecto interessante. Nós precisamos de estrutura organizacional. Precisamos da estrutura que nós temos. É a classe escola sabatina, é o culto, é a igreja, né? É o distrito, é a associação, é a união, é a divisão. Então, eu não consigo imaginar a Associação Paulista Sudoeste sendo independente hoje. Imagine, né? Então, assim, a partir de hoje nós fazemos o que nós bem entendemos, não tem vínculo mais com a divisão, nem com a união. Não faz sentido, a gente perde o aspecto prioritário que é a missão e a união para que isso aconteça. Então esse é um aspecto importante. Houve em alguns momentos grupos dissidentes, né, que tentavam pregar o contrário, mas a gente reconhece que a unidade de propósito da igreja, ela só é mantida hoje porque a igreja mundial tem propósitos parecidos e a missão é a mesma. Esse é um aspecto que eu acho que é fundamental e não dá para pensar diferente. É interessante, porque que a igreja, quando tiver alguns países do mundo, onde a igreja não consegue, em posição de leis, manter a sua organização formal, entende? A gente vê pelas experiências, pelos relatos, que o Espírito de Deus dirige aqueles que estão lá de maneira a tocar a obra, entende? Quando está ligado todos a pessoa de Cristo, a tocar a obra. E mesmo assim, dentro desses países, a gente vê que eles criam a organização já formal, que eles sabem que a igreja tem, e mesmo subterfúgio, submundo, ou seja, escondido, eles criam uma organização para manter uma unidade na igreja, né? É o caso da China, a experiência de alguns anos, uma década atrás, quando pela primeira vez a conferência foi lá fazer uma reunião, quando viu aquela igreja toda, grande igreja adventista, trabalhando, sendo dirigida. Interessante, dirigida pelas mulheres, peso pelas mulheres, porque elas chamavam menos atenção da organização. Interessante essa experiência, quando eu vi, fiquei empolgado como Deus dirige a igreja, ela mantém-se organizada, né? Eu pergunto para mim, eu queria perguntar para você, qual é o seu papel, né, na estrutura da organização hoje na igreja? Né? Pense um pouquinho, qual é o seu papel enquanto membro da igreja? Qual é o seu papel enquanto discípulo de Jesus nessa estrutura gigante, né, de milhões de pessoas no mundo? A gente precisa achar o nosso papel. Né? Preciso ter consciência de qual é a minha posição, né? Do que eu devo fazer para que a mensagem seja levada. São 20 e poucos milhões de pessoas, né, nas classes de escola sabatina. E cada um de nós precisamos ter muito claro o nosso papel. Algumas coisas precisam ser deixadas de lado. Quando eu começo a ler ali
a igreja primitiva e talvez nós devêssemos ler mais, né, qual era a realidade daquela época. Eu começo a observar algumas coisas que muitas vezes nos assustam. Por exemplo, quando a gente lê que alguns irmãos vendiam as propriedades, vendiam suas casas, entregavam o dinheiro no templo para os discípulos, né, ou para os diáconos, e eles organizavam a distribuição equitativa daqueles valores para as pessoas que mais precisavam, né? Você consegue conceber essa ideia hoje? Você esquecer as suas posses, né? Ou não dar prioridade a elas e viver em união em relação com o único objetivo. Não é ganhar dinheiro, não é ser rico, não é ter uma casa bela. Não, tudo bem, é importante isso. Mas o seu objetivo é a mensagem de Cristo para essa geração, né? E tudo mais é irrelevante quando eu penso nisso. Então, a gente, quando começa a observar a igreja hoje, tem dificuldade de pensar nessa realidade. Eu não digo que a gente tem que fazer talvez igual, né? Mas que lições podemos tirar dessa situação, porque foi nessa realidade que a plenitude do Espírito Santo veio sobre os discípulos e os primeiros cristãos. Sim, pastor. Alguns anos atrás, o pastor Henrique Farfalhado estava fazendo uma programação de inauguração da igreja de Vila Formosa. Pouco antes de iniciar a programação, todas as luzes da igreja em redor de Vila Formosa se apagou. Todas, exceto a igreja. E vou perguntar, mas como? A rua apagou a luz, as casas apagaram a luz, por que a igreja está cedo? E foi então um pacto, porque as pessoas que estavam dentro da igreja não presenciaram isso, mas lá fora presenciaram. E foram fazer essa pergunta. Deus tem a sua igreja na terra, embora defeituosa, mas continua sendo a menina dos olhos de Deus. Fazer parte dela é orgulho para a gente. Esse é um aspecto importante, né? E fazer parte dela nos dá uma grande responsabilidade, né, para com a mensagem. É muito verdade que quem conhece muito é cobrado muito, né? Quem conhece pouco é cobrado pouco. E nós conhecemos muito a verdade. E nós precisamos vivê-la. A lição de quinta-feira, ela fala de algumas questões, né, que nós precisamos levar em consideração ao pensar na unidade. E aqui talvez seja o momento mais importante em relação a introspecção. O que eu posso fazer para manter-me unido à igreja e a Cristo, né, e aos irmãos ao redor. E quando a gente começa a observar, e aí voltando também à igreja primitiva, que é o modelo que nós temos aqui, né, as hostilidades foram deixadas de lado, né, as intrigas entre os irmãos foram desconsideradas, um pediu perdão para o outro, não interessava quem estava certo e errado, né, as picuinhas entre as pessoas foram descartadas, né, o perdão reinava, o amor reinava. E me preocupa muito, porque quando a gente fala de amor aqui, a Atos ele comenta muitas vezes que o amor para com os irmãos reinava, né? A preocupação dos discípulos, dos cristãos, era demonstrar amor uns para com os outros. E a gente ouve falar de que, e a Bíblia diz isso, né? Nos últimos dias o amor se esfriaria, né? E parece-me que essa é uma verdade hoje até para a igreja, né? Se nós não nos descuidarmos ou cuidarmos, a gente vai ter um problema sério, que é a cada dia mais o nosso amor pessoal para com Deus, para com os outros, vai se esfriar, né? E essa é uma característica marcante, porque a igreja precisa dizer. Porque se o mundo vai se esfriar em termos de amor, nós precisamos nos encher em termos de amor. Porque essa vai ser a grande diferença, né? Nós amamos de verdade e nós vivemos esse amor para com os outros. Esse é um aspecto fundamental. Sim, pode. Voltando à parte que você falou que as pessoas, antigamente, elas vendiam suas posses para seguir a Jesus, né? Agora não vai ser diferente, só que não vai vender, pelo contrário, vai ser tomado, porque ou você segue a Deus ou então você pede. Então vai ter muita gente da nossa igreja que vai cair, porque vai olhar para trás e vai falar, poxa, mas eu construí tudo isso e eu vou ter que seguir? Você entendeu? É que nem eu paro muito para pensar assim, falo até com as pessoas, será que a gente está preparado? Está dentro da igreja, está cantando, um quer cantar mais que o outro, ou então o outro está falando amém, bem alto. E aí, será que essa pessoa que estava ali glorificando vai realmente deixar tudo para trás? Eu espero que a gente possa mudar antes de chegar esse tempo, porque esse tempo é o tempo finalzinho, né? A gente tem que se preocupar no agora, entendeu? Está preparado. Sim, Dito. Eu acho que um ponto interessante dessa lição traz uma coisa que é o foco. Onde está o nosso foco?
Nosso foco está no nosso trabalho, o nosso foco está na nossa família, ou está na missão de pregar o Evangelho. Porque Deus falou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Ponto. Fazer discípulos. Se o meu foco está no meu trabalho, está na minha família, está nas coisas ao meu redor, eu perco o foco da missão. Se eu perco o foco da missão, o meu interesse não é a missão, o interesse é o meu bem-estar. Eu estou com isso. Então, quando a igreja começar a ter a verdadeira visão da missão de pregar o Evangelho, tá? Aí teremos que unir a fonte para nos dar força para o Santo Espírito para pregar esse Evangelho. Aí está feito a grande comissão de levar ao mundo essa mensagem especial de salvação a todas as pessoas. Eu não consigo pregar, mas na escola eu faço testemunho, no trabalho, no trânsito, nos vizinhos. O foco meu é a missão. E isso fazia diferença naqueles discípulos. Por isso que eles não se importavam em ficar olhando os defeitos do outro, mas se importavam na missão e se perdoavam uns aos outros. Porque todo mundo sabia que todos eram iguais. E tinha uma missão, levar o Evangelho a todos que precisam ouvir. Perfeito, esse é o foco, né? E talvez essa seja a preocupação da lição, em deixar um momento, um sábado só para isso, né? Para trabalhar a busca de um foco muitas vezes perdido na minha vida pessoal, porque a igreja ainda não perdeu o foco, graças a Deus, e que não seja assim nunca. E a gente percebe nos últimos anos o foco a cada dia mais presente, né? Tanto é que a lição está falando sobre reavivamento e reforma, mas eu não posso perder o foco. E muitas vezes, desculpe a franqueza, né? Mas talvez os últimos 2 anos seja diferente, mas eu vivi um período grande que muitas vezes a gente ouvia até em sermões, né? Talvez você não consiga pregar, mas ajude na obra social, faça. Mas parecia que havia uma situação assim, não, você não consegue pregar, você não consegue falar do Evangelho, faça outra coisa. Mas não é bem assim. Eu até entendi a mensagem, mas a ideia é assim, se você não consegue pregar falando, pregue vivendo. Se não consegue pregar vivendo em termos absolutos, pregue de outras formas, mas você um dia vai crescer ao ponto de conseguir viver a mensagem continuamente. Então nós precisamos disso, essa é a nossa realidade. O foco é pregar o Evangelho ao mundo, né? E nós não podemos perder o foco. E muitas vezes eu sinto que nós, como pessoas, temos perdido. Só uma contribuição, tem um livro chamado Russell sobre como revela a igreja do século XXI, traz muito. O testemunho é fundamental. É o testemunho que é a maior pregação que existe, é o testemunho. Ali você testemunha de Deus para as pessoas. Independente se só no culto ou não, é o testemunho que está sendo assim. Perfeito. No finalzinho aqui de quinta-feira, ainda está um pouquinho, tem alguns detalhes que nós conhecemos, mas precisamos muitas vezes reforçar. O que nos leva à unidade com Cristo, que vai ser consequência natural à unidade com os irmãos. Coisas que nos levam à unidade. Vamos lá. Comunhão, oração, estudo da palavra de Deus, testemunho. É fundamental. Não dá para pensar em unidade cristã, unidade de vida, se eu não tiver oração, comunhão pessoal, né? Estudo da palavra de Deus e testemunho pessoal. E às vezes eu sinto isso também na realidade da nossa correria. Quantas vezes a gente fala assim, Deus, está muito corrido, 5 minutos para você. E eu acordo de manhã, estudo a minha lição, muitas vezes correndo, né? E alguns ainda fazem sexta-feira à noite para chegar no sábado adiantado, tá certinho. Mas você acha que 5 minutos com Deus vai te dar poder para viver 23 horas e 55 minutos no mundo? Não é a realidade que nós temos. Outras situações, você acha que 2 horas com Deus no sábado pela manhã vai te dar poder para enfrentar o inimigo durante 7 dias da semana? Infelizmente não dá. E se eu estou vivendo assim, eu preciso repensar meu cristianismo. Porque não dá para enfrentar o inimigo que trabalha com ardor para destruir um povo e ainda mais, destruir a mim, que sou parte desse povo, né, a cada dia. E ele sabe que pouco tempo resta. E a luta contra nós é a cada dia mais intensa. E se eu não dedico tempo com Deus, e quando eu digo tempo, não é aquele culto que eu faço na empresa, muitas vezes antes de começar, não é aquele culto só em família, é a minha comunhão pessoal, é dedicar tempo eu mesmo com Deus. E isso faz toda a diferença, né? E eu sinto que nós precisamos muitas vezes crescer nesse ponto. Dá licença, irmão, acontece o seguinte, se eu não levo impacto na palavra de Deus e fico cheia daquilo,
Eu não tenho nada para dar. Eu estou vazia. Então, sempre que a gente lê alguma coisa, dá impacto na nossa vida, nós vamos transferir isso para outros também. Não conseguimos ficar quietos, a gente tem que contar. Não sei quanto tempo me falta nessa ainda. Okay. Nós precisamos ter... Teve mais alguém que levantou a mão? William, pode... Teve um outro que levantou aqui, não sei se era o mesmo assunto. Professor, essa questão da comunhão, oração, do pessoal com Deus, eu vejo como um paciente, quando o paciente está muito debilitado, ele vai para o hospital. E lá tem um monte de pessoas capazes, treinadas, preparadas, estudadas, para poder fazer aquele paciente levantar. E se preciso for, eles põem uma sonda pelo nariz e põem alimento lá dentro do estômago do indivíduo. Eu não quero comer, não. Você vai comer, você vai. E vai fazer o indivíduo criar disposição. E eu vejo que nós, como igreja, como diz, nós somos um grande hospital. Então, nós, como igreja, devemos, talvez, operar de uma maneira assim, muito mais eficaz em ajudar aqueles irmãos que estão debilitados a criar gosto, a criar prazer. Agora, a grande pergunta é como? Eu acho que realmente através do nosso testemunho pessoal. Eu vejo que às vezes me impacta muito mais o testemunho do irmão, que eu vejo nele assim, uma alegria em viver a vida espiritual. Aí quando eu vou conversar com ele, conta uma experiência agradável, um testemunho forte, aquilo me impacta, me dá desejo também de ir atrás daquilo, buscar aquilo. Então eu acho que essa é a missão da igreja, né? Tentar impactar a todos de maneira positiva, motivá-los ao estudo da palavra, a leitura, a meditação, a comunhão. Essa é a grande função da igreja, a unidade da igreja no todo, né? Você consegue imaginar um médico que atende os pacientes a semana inteira de forma rancorosa, indiferente, não está preocupado com a saúde, mas sim com o salário no final do mês, e ele chega no sábado, vem à igreja, senta aqui, né, e assiste um culto, vai embora, talvez venha na quarta, venha no domingo, né, e de repente ele chega para o paciente e fala assim: meu amigo, vamos para a igreja comigo no sábado? Como é que você percebe a reação, né? Você consegue perceber a diferença? Veja um consultor de empresa, ele chega nas organizações, fala: o problema é esse, resolve assim, tal, sério, sem nenhuma empatia cristã. De repente ele chega para o dono e fala assim: meu amigo, eu sou da igreja adventista, vamos para uma série de conferência comigo? Você acha que tem algum resultado? Né? Vou pegar o caso da Lisley aqui, né, que me atendeu muito bem no consultório, mas imagine ela rancorosa e chateada, né, e com problemas na vida, de repente atendendo um paciente ali, quase machucando a boca do paciente, depois o convidado para a igreja, não vai funcionar. Agora, se ela é sorridente, como sempre é, né, e atende muito bem, qualquer convite vai gerar uma reação diferente. Por quê? Porque a pessoa percebe assim: poxa, ela tem algo a mais, ela tem algo diferente. E muitas vezes a pessoa pode até aceitar, não por convicção da mensagem, mas por curiosidade, querer conhecer aquilo, né, ou por educação, porque a pessoa foi diferente. Então, esse aspecto eu acho que é fundamental. Eu diria que eu creio mais nele de qualquer outra coisa em relação ao cristianismo, porque as pessoas se convencem disso, né? Eu conheço muitos exemplos de pessoas que saíram da igreja por mau testemunho e pessoas que entraram na igreja por bom testemunho, né? São as duas realidades. E eu me lembro, pouco tempo atrás, lendo um pouquinho do Deserto de Todas as Nações, tem um trecho lá que a Animete comenta que o Espírito Santo ainda não foi derramado na igreja dos últimos dias em sua plenitude, porque a igreja não está preparada para receber os novos conversos. Se isso acontecesse, ela diz, muitas pessoas sairiam porque não iriam encontrar Jesus ali. E esse é um aspecto profundo, porque nós às vezes não estamos preparados para viver essa mensagem para que as pessoas possam ver. É claro que a preocupação cristã não é como o outro vive, é como Cristo vive. Mas quando alguém chega na igreja e é o primeiro conhecimento da verdade que ele tem, e o primeiro conhecimento é o contato com os irmãos, isso faz toda a diferença, né? E eu sou responsável por aquele cativo, e eu estou na igreja. Então esse é um aspecto muito importante. Pense no testemunho, pense o quanto Cristo fez por você, pense na oração de Cristo em João 17, né? Ele orando por aqueles que iriam crer no século 18, 19, 20, 21, né? Ele orou por nós.
Ele orou pelas pessoas que nós estamos orando para que se convertam, né? E Ele deseja que a igreja seja unida mais que nunca, porque nós esperamos, ainda nessa geração, o derramamento pleno do Espírito Santo e o poder para terminar a mensagem, para terminar a obra de pregar a mensagem a todo mundo, né? Esse é nosso desejo, deve arder o nosso coração, deve nos fazer ser diferentes e nos motivar a viver aqui de tal forma que muito em breve possamos estar prontos para viver no céu. Esse é o meu maior sonho, meu maior desejo. Eu espero que a gente consiga perceber isso em termos de unidade cristã, né? Nós precisamos conhecer Jesus a tal ponto de poder pregar aos outros com a nossa vida. Que Deus nos ajude a viver assim, nos ajude a sentir esse desejo a cada dia e o desejo de que outras pessoas possam conhecer o Deus que eu conheço, né? Se eu não tenho esse desejo, alguma coisa está errada em mim. Eu preciso ter esse desejo. Okay? Esse é o meu desejo e minha oração para vocês também. Oremos. Amorável Deus e Pai, aqui estamos no final da lição da Escola Sabatina de hoje, refletindo um pouquinho sobre o que precisamos fazer para alcançar plenitude de unidade na igreja, na nossa vida pessoal e na comunhão contigo. Te pedimos de coração, Senhor, que nos ajude a viver essa mensagem a tal ponto de que outras pessoas queiram conhecer a Ti através de nós. Sabemos da urgência do tempo que nós vivemos e sabemos dos problemas que nós temos, das dificuldades que nós temos, mas sabemos também que pedindo o poder dos céus, o Senhor nos vai habilitar para a reforma em nossa vida, para que o reavivamento possa acontecer. Nos dê um bom restante de sábado, na Tua companhia te pedimos, em nome de Jesus. Amém.